as portas desta casa, embora nós chegamos mais cedo e tenhamos que ter entrado pelo fundo, mas tudo bem, abrir as portas dessa casa para uma iniciativa dessa magnitude, de uma categoria em greve, poder receber apoio e poder também se manifestar aqui como sempre deveria ser. Quero só dizer aqui duas coisas. Primeiro, que a grade que cerca esta casa foi colocada por nossa culpa e que aqueles vidros que tem na galeria também foram colocados por nossa culpa. Uma em 93, quando ocupamos esta Assembleia Legislativa, e a outra em 2005, quando ocupamos o plenário, quando quiseram e votaram, obviamente, o aumento da contribuição previdenciária nossa e do conjunto dos servidores. Então a nossa luta aqui já é uma luta que vem de longas datas, né? E infelizmente, pelo que vemos, vai precisar continuar acontecendo ainda por muito tempo. Então esse é um destaque fundamental. Uma outra questão, Janésio colocou aqui agora há pouco, que o Herman esteve aqui nessa casa e infelizmente não teve coragem para permanecer, para poder nos ouvir, porque veio aqui se reunir com a bancada aí do seu partido, para anunciar, por exemplo, aquilo que Janésio dizia, uma coisa que é o seguinte: olha, nós vamos estudar a proposta de colocar o professor categoria O no IANSP. A mesma proposta que anunciaram lá em 2013 e não cumpriram, e que agora só aceitam cumprir, e fique todo mundo muito atento, se conseguirem levar a cabo a proposta de transformar o IANSP numa autarquia. Portanto, esse é o desejo deles. Eles querem transformar o IANSP numa autarquia e, a partir daí, na transformação do IANSP numa autarquia, aceitariam a inclusão dos professores da categoria. Portanto, é muito mais uma armadilha do que o aceno de qualquer possibilidade de diálogo ou possibilidade de proposta. Em relação à última reunião, primeira, né, e também a última reunião que tivemos com o governo, para vermos a que ponto chega a ousadia desse governo. A reunião estava acontecendo. A reunião estava discutindo itens da pauta, questão salarial, condições de trabalho, precarização. E a Folha de São Paulo já publicava um artigo sobre o resultado que sequer tinha acontecido da reunião. Uma dobradinha que tinha acabado de acontecer entre a Secretaria da Educação e a Folha de São Paulo. E é importante a gente sempre reafirmar isso, para tentar dizer que o governo estava acenando com a possibilidade de substituir a duzentena apenas pela quarentena. E sequer esse item tinha entrado pela ordem da pauta no debate ali na mesa. Já havia saído pela imprensa. Então esta é a forma, ou a seriedade, digamos, que esse governo quer tratar educação e educadores em São Paulo. Acho que não preciso adentrar. Silvana fez uma fala aqui excelente, muito boa, que demonstra aspectos daquilo que nós sofremos no dia a dia em nossas escolas, na nossa sala de aula, na relação que temos com nossos colegas. Quero apenas acrescentar a esta fala, Silvana, uma outra situação, que é a situação de milhares de professores que neste momento estão desempregados, que nesse momento, hoje, dia de pagamento, não vão ter sequer essa merreca que nós recebemos para levar para suas casas, que não vão ter sequer a condição de retornar para casa e ter algum alento para que no próximo mês ou daqui 2 meses possam ter esse salário, que são os professores que estão cumprindo a duzentena e ficaram impedidos de poder exercer a sua profissão.
eu tenho na história da minha vida um período muito difícil em que o desemprego, e isso é uma realidade de filhos e filhas trabalhadores, esteve presente muito fortemente. E a gente sofria cada vez que o desemprego batia, não pedia licença e entrava porta adentro para fazer parte do nosso cotidiano. E jamais imaginei, enquanto professor, que poderia haver outros colegas de ofício, outros colegas de profissão, com a necessidade que temos aqui ainda nesse estado, de contratação de milhares e milhares de professores, ver professores na situação de desemprego, sem condições de manter as suas famílias, sem condições de ter o orgulho de sustentar o diploma e a profissão de professor. E tendo que ouvir de muitos jovens o seguinte: eu não quero ser professora ou não quero ser professor, porque eu vejo todos os dias o que a minha professora e o que o meu professor enfrenta. Então isso é uma realidade que nós, apenas nós, vamos ter que enfrentar, encarar de frente e começar a mudar, porque senão esta história vai continuar sendo escrita por aqueles que não têm nenhum interesse que ela tenha um final feliz. E daí, o que acontece? Acontece a situação que nós vimos: salas de aula, e eu sou de uma das escolas que no início do ano apareceu na imprensa com um conjunto de denúncias com 90 alunos, 85 alunos. Gravem bem, 102 alunos na lista de presença, 102 alunos, e professores e professoras tendo que voltar para casa desempregados após o processo de atribuição, ou sequer poder participar do processo de atribuição. Então, não venha o seu Herman, o seu Alckmin e companhia querer dizer que nós estamos fazendo uma novelinha, que nós estamos fazendo uma dramatização, que nós somos irresponsáveis, que nós somos vagabundos, como muitas vezes ouvimos, porque aqui, tenho certeza, e não apenas aqui, mas em muitos outros lugares, porque nós estamos ocupando ruas, praças, igrejas, portas de fábrica, feira livre, estação de trem, estação de metrô, estão aqueles e aquelas que não vão se calar e não querem reservar para si um espaço de omissão diante da história. Aqui, nas ruas, nas feiras, nas praças, porta de fábrica, trens, metrôs, estão aqueles que querem pegar o destino da história em suas mãos para transformar esta história em uma história de defesa da escola pública, do nosso futuro e do futuro dos filhos e filhas dos trabalhadores. Portanto, a nossa palavra de ordem, mais do que nunca,